Fala galera ligada no Pautas e Táticas, análise rápida da grande favorita conquista dessa Euro, a França de Didier Deschamps, atual campeã do mundo, vice-campeã europeia, perdeu em casa a última final para Portugal, mas que tem um time muito forte, um elenco recheado, jogadores nas principais equipes do futebol mundial, mas que jogam um futebol um pouco pragmático, né, para muitos. Um time que poderia jogar mais do que vem apresentando, mas que tem uma lógica tática que se concentra em se defender bem e dar liberdade para os seus principais homens de frente. Lloris é o goleiro, Pavard na lateral direita, Varane e Kimpembe os dois zagueiros, Lucas Hernandes o lateral esquerdo. Na segunda rodada ele foi poupado e o Digne jogou no lugar dele. Kanté é o primeiro volante, Rabiot e Pogba jogam nas extremidades do losango de meio campo, o Griezmann joga na ponta desse meio campo. Os dois atacantes, Benzema, de volta à seleção francesa, e Mbappé, a grande válvula de escape, o grande craque desse time. Um time que tem algumas variações táticas diferentes para se defender, né? Se no ataque é um 4-3-1-2 com muita liberdade para Griezmann e Mbappé trocarem de posição, aparecerem por um lado ou pelo outro. Na defesa, em alta pressão, é um 4-3-3. O Griezmann pode aparecer pelo lado direito ou pelo esquerdo, assim como o Mbappé, como nós ressaltamos. Uma segunda linha de 3 se forma no meio campo e essa linha de 4 mais avançada quando o time marca em alta pressão. Em média pressão, essa configuração tática muda. Vira um 4-2-3-1. O Kanté normalmente avança, Pogba e Rabiot ficam em linha. O Kanté avança porque ele não é um primeiro homem clássico, ele não é aquele cara para marcar entre a linha de defesa e a linha de meio campo. Ele é um cara que dá o combate mais avançado para utilizar da velocidade dele para puxar os contra-ataques. Mbappé e Griezmann ficam aqui fazendo companhia aos lados dele. Então, em média pressão, quando o time recua um pouco mais, essa é a configuração, com o Kanté centralizado, Griezmann e Mbappé abertos e o Benzema sendo o cara mais preservado lá na frente. Já em baixa pressão, o time marca no 4-4-2, e aí depende muito de qual lado está sendo atacado. Por exemplo, se é do lado direito, o Griezmann vai voltar por esse lado. E aí Pogba e Rabiot vão fazer uma troca. O Rabiot é quem vai ficar aberto do outro lado e o Kanté vai entrar do lado do Pogba para ficar sendo ali o segundo volante. O Mbappé fica preservado nesse momento, juntamente do Benzema. Como eu disse, Griezmann e Benzema têm muita liberdade para poder trocar de posição. O Pogba é o cara que dá o desafogo no meio campo, no momento ofensivo, é o cara que tem um passe mais diferenciado. O Griezmann, como a gente disse, marca um pouco mais, ataca um pouco mais centralizado, né? E o Mbappé vem atacando sempre do lado oposto da jogada, o Benzema vem encostando. E os laterais, eles fazem essa ultrapassagem um pouco mais alternada. Se a gente for observar, o 4-3-1-2 ele não trabalha com pontas. Ele tem o Mbappé ali jogando como um ponta, o Griezmann não é um ponta, ele é muito mais um ponta de lança, né? Ele joga mais centralizado, vindo de trás. Então o Benzema, quando faz esse movimento, a jogada, por exemplo, está aqui pelo lado esquerdo e o Mbappé está do lado da jogada, com o Benzema centralizado dentro da área e o Griezmann na entrada dela, o Mbappé vai ter essa tendência de fazer essa diagonal para a área. Então os laterais eles vão passar muito alternadamente. Por exemplo, a jogada é pela esquerda, o Lucas Hernandes vai passar quando for necessário, quando o Mbappé fazer essa diagonal, e aí o Lucas Hernandes vai passar pelo outro lado. Do lado direito a mesma coisa. Se o Mbappé caiu pela direita e fez essa diagonal, o Pavard vai passar desse jeito. Sendo assim, o lateral que fica vai formar uma linha de 3 com os dois zagueiros e o Kanté vai ser a ponta do losango defensivo, né? Ele vai ser o cara que vai dar o primeiro bote e vai fazer esses 3 jogadores ficarem um pouco mais na defesa. Até para que, quando o time recuperar a bola um pouco mais recuadamente, ele possa tocar aqui para o Kanté e ele puxar os contra-ataques. O Rabiot, como a gente disse, talvez seja a peça mais fraca desse meio campo e é o favorito de muitos para sair, para poder entrar um outro ponta. Esse time tem o Dembélé no banco, tem o Coman no banco também, ele poderia jogar um pouco mais aberto, mas o Rabiot é importante para poder fechar esses espaços pelo lado. E o Griezmann, cara, se ele não fizesse essa função, não fosse tão disciplinado para poder fazer essa função de marcar aberto, se fosse, por exemplo, o padrão que a França usou na última Copa do Mundo, onde o Pogba ficava junto com o Kanté, a seleção tinha o Matuidi no meio campo, o Matuidi abria pela esquerda, e o Mbappé claramente fazia a recomposição pela direita. Com isso e com a moralzinha que o Mbappé agora tem, né, diferente daquele momento, ele era apenas um garoto, ainda é muito jovem, mas estava ali na primeira competição oficial dele, então tinha todo o fôlego para poder correr atrás de lateral. Não que ele não tenha hoje, mas hoje ele é uma peça que não é tão interessante assim você fazer ele correr
toda aquela zona lateral, correndo atrás do lateral adversário, para no momento de contra-ataque ele ter que correr 100 metros, 80 metros até a grande área adversária. Então você preserva ele um pouco mais nessa fase defensiva e o Griezmann tem essa disciplina de poder fechar o outro lado. Se ele não fizesse isso, isso seria um grande ponto fraco da seleção francesa, porque aí teria esses 3 jogadores no meio campo e aí numa virada de jogo iria encontrar o outro lateral no mano a mano. Mas por que eu concordo até com a forma com a qual o Didier Deschamps ele monta o time dele? Vamos observar bem quais são as peças desse time. Pavard e Lucas Hernandes são laterais que são zagueiros. Eles não são laterais ofensivos, aqueles laterais à brasileira que atacam a linha de fundo o tempo todo. São realmente jogadores que poderiam jogar no centro da linha de 4 ou numa linha de 3, sendo os caras mais abertos e um zagueiro centralizado. Inclusive, 2 jogadores do Bayern, o Upamecano, que também é francês e não foi convocado, foi contratado pelo Bayern, do Nagelsmann, que usa 3 zagueiros, e talvez esse seja o padrão tático do Bayern na próxima temporada, com o Upamecano centralizado, Pavard e Lucas Hernandes completando ali a linha de 3 zagueiros. Na França isso não acontece, até porque não tem o Upamecano de forma inexplicável, não sabemos porque o Didier Deschamps não convocou o Upamecano, mas enfim, temos o Pavard e o Lucas Hernandes, que são laterais mais defensivos. Temos 3 volantes no meio de campo e temos 3 jogadores muito bons no ataque, talvez até o melhor trio de ataque de todas as seleções do futebol mundial. Já houve esse debate por aí, principalmente depois do retorno do Benzema e que o Giroud voltou para o banco, apesar dele fazer um papel tático interessante ali de segurar a marcação, fez isso na Copa do Mundo, mas claro, com o Benzema o nível técnico aumenta muito. Você montaria um time mais aberto, mais exposto, com essas peças disponíveis, sendo essas as peças melhores? Eu não montaria, cara. Eu realmente faria exatamente o que ele faz. Organiza o sistema defensivo e dá toda a liberdade, né, para que esses jogadores criem. Isso é muito diferente de você falar, você tem 3 craques, deixa que eles se entendam em campo. Não. Ele montou toda uma organização tática defensiva para que esses 3 jogadores tenham liberdade. Ainda assim, o Griezmann tem a disciplina para poder fechar o lado atacado, o lado marcado. Não acho interessante que ele faça isso também, mas é importante que ele faça justamente para evitar esses buracos e deixar os 2 laterais expostos. França que, com esse jogo pragmático, venceu a Alemanha na primeira rodada, 1-0, muita gente diz que ficou devendo a Alemanha exatamente por ter jogado defensivamente demais, mas fechou todos os espaços. A Alemanha teve a posse de bola, mas não conseguia infiltrar nessa forte defesa francesa, com um contra-ataque muito forte. Inclusive o Benzema chegou a marcar o 2º gol naquela partida, mas acabou que tanto ele quanto o Mbappé, que foi o autor da assistência, estavam em posição irregular. Acho que essa França ainda vai crescer na Euro, né? Teve muitas dificuldades contra a Hungria que já tinha se fechado muito bem contra Portugal, não bastante para impedir finalizações de Portugal, mas aqui conseguiu arrancar um pontinho contra a grande favorita ao título da Euro, ao título dessa competição. A Alemanha que busca ali seu tricampeonato, venceu na geração Platini, venceu na geração Zidane e agora está tentando vencer ali com a geração Griezmann, Mbappé, Benzema, Kanté, Pogba. São grandes nomes aí que a França tem. E essa foi a análise dos Le Bleus, o time de Didier Deschamps, que busca mais uma taça importante nesse ciclo que já teve uma Copa do Mundo, a última, em 2018, e agora querem coroar com esse título europeu. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!